Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução teórica na disciplina de projetos. Um projeto estrutural deve ser elaborado baseado plenamente nas NBRs, principalmente a NBR 6118, e deve atender aos itens de segurança estrutural, durabilidade e funcionalidade. Na concepção de projeto, uma das principais preocupações do projetista estrutural deve ser a interação com os demais projetos, em especial com a arquitetura. Então, o projeto deve ser sempre elaborado pensando nos demais projetos, principalmente aí a arquitetura. Na concepção de formas, o projetista deve sempre considerar as limitações impostas pelo projeto arquitetônico. Você deve elaborar o seu projeto pensando na arquitetura, porque às vezes você faz um projeto de estruturas e que vai entrar em confronto com a arquitetura desenvolvida pelo arquiteto. E deve também fazer a adequação do sistema estrutural escolhido para cada pavimento. Então, antes eu tenho que escolher o tipo de estrutura que eu vou utilizar, onde eu vou lançar a estrutura, qual tipo de laje que eu vou utilizar, é uma laje treliçada, é uma laje maciça. Então, isso deve ficar bem definido no início de um projeto, né? Deve-se fazer a análise da interface entre a estrutura e projetos de hidráulica, elétrica e também de ar-condicionado, para que você não tenha problemas na hora da execução, né? Um projeto de estrutura deve ser feito sempre em consonância com os demais projetos. Você não pode fazer o projeto de estrutura isoladamente, sem pensar nos demais projetos. Adequação da interface de vedação interna e externa com a estrutura, né? Você tem que pensar sempre nessa vedação que você vai fazer no acabamento dessa obra após ser feito as estruturas, né? Deve-se pensar na construtibilidade, ou seja, a facilidade de execução desse projeto que você está elaborando, né? Deve-se ter atenção às dimensões limite dos elementos estruturais. O arquiteto elaborou um projeto com um pé direito de 3 metros, mas você tem que lançar uma viga de 50 centímetros ali. Ou seja, no fim das contas, o vão da altura livre vai ficar em 2,5 metros. Então isso tudo deve ser pensado, né? A continuidade dos pilares nos pavimentos. Então você tem que pensar também que quando for lançar um pilar, de preferência esse pilar possa ter continuidade nos pavimentos superiores, né? Isso é um grande problema porque um projeto de arquiteturas mais modernos principalmente, não há continuidade de alvenaria. Uma parede não é colocada sobre uma outra parede. E aí o que acontece, não dá para você lançar pilar com continuidade aí. O pilar tem que nascer e morrer no primeiro pavimento. Isso é uma grande complicação, né? As formas deverão apresentar a definição estrutural de todos os pavimentos, já devendo ter sido contempladas as verificações necessárias para garantir a estabilidade global da estrutura. Então, quando você for lançar os seus elementos estruturais, que você montar as formas, né, já tem que estar definidos aí as verificações necessárias para garantir a estabilidade da sua obra, né? O projetista deve identificar o grau de agressividade do ambiente para fixar o cobrimento ideal. Então, o ambiente com agressividade 1, classe 1, classe 2, classe 3, para você definir bem aí como vai ser o cobrimento de cada elemento estrutural. A escolha da classe de resistência do concreto, qual FCK você deve utilizar. Isso tem que ficar bem explícito no seu projeto, tá? O FCK, também o modo de elasticidade que você vai utilizar, o SLAMP, né? Ou seja, a relação água-cimento que você vai utilizar no seu projeto, o tipo de aço que você vai usar também, o CA50, o CA60, deve ser bem definido no projeto, e o tipo e o DMC do agregado graúdo.
seja, qual brita você vai utilizar para o seu projeto. Isso tem que ficar bem definido no projeto. Também deve estar bem definida aí as ações que você vai aplicar nessas estruturas e também os coeficientes de segurança. Os carregamentos verticais deverão prever a atuação de sobrecarga em função da utilização de cada ambiente. As cargas permanentes, você tem que pensar nessas cargas permanentes. Também as sobrecargas de utilização lançadas em cada ambiente. Carga de vento, se for o caso, né, nem sempre é necessário você fazer a análise de carga de vento. Carregamentos especiais, caso haja, né, você tem que pensar em tudo isso aí no início do seu projeto. Bom, no início do projeto estrutural, é necessário você realizar uma estimativa das dimensões das seções de cada elemento estrutural. Mas, no entanto, não existem normas técnicas para pré-dimensionamento. Por isso, então, existe uma necessidade de se criar procedimentos simplificados para a avaliação das seções pré-dimensionadas. Procedimentos que levam em consideração o comportamento real da estrutura, mesmo que de forma simplificada. Tem um grande potencial para resultar uma boa estimativa da estrutura final, obtida após o dimensionamento estrutural final, né? Então, fazer um pré-dimensionamento é necessário. A gente não faz um cálculo de medidas de seção de estruturas. A gente tem que ter uma seção inicial para fazer o dimensionamento, né? E essa seção inicial a gente faz um pré-dimensionamento, que não existe norma, mas a gente consegue fazer. Muitos autores colocam esses pré-dimensionamentos aí, né? Então a gente tem que fazer para ter uma dimensão inicial para começar o nosso projeto de estrutura. Aqui entra então a teoria das estruturas, né? Devem ser verificadas a estabilidade local e global das estruturas e as taxas de armadura nas peças mais carregadas. Não deve ser extrapolado, né, a taxa de armadura máxima permitida pela norma. A avaliação da necessidade de consideração dos efeitos de segunda ordem na estrutura poderá ser feita através da aplicação do γ-Z ou do P-delta. Nós não vamos trabalhar com γ-Z e P-delta, mas nós vamos fazer aí a verificação dos efeitos de segunda ordem, né, logicamente. Nessa fase, deverão ser ainda realizadas verificações locais de tensões, deformações, esforços e concentração das armaduras nos encontros de vigas com pilares. Enfim, encontros de elementos estruturais, não só viga com pilares, mas nos encontros dos elementos estruturais. E definir os vínculos entre elementos estruturais. Então, quando a gente faz o lançamento das estruturas, nós já vamos definir aí quais os vínculos entre esses elementos. Se é rotulado, né? Se é engastado, se é livre. Então, nós temos que fazer essa definição aí no início do nosso projeto, antes de fazer o dimensionamento. Só depois de toda essa verificação, então, é que nós vamos fazer o dimensionamento dos elementos estruturais. Primeiro, nós precisamos determinar as ações, ou seja, os esforços externos. Depois, determinar as solicitações, os esforços internos. E depois fazer o dimensionamento de armaduras para esse elemento estrutural. E por último, o detalhamento, né? Cálculos de limite de bitolas e espaçamento, definir as bitolas, definir os espaçamentos, a escolha de barras, né, das armaduras, fazer a otimização dessas armaduras, fazer o desenho final dos detalhes para passar para o seu cliente, né? E também o memorial descritivo de cálculo, que é o que você tem em mãos de todo o trabalho feito aí nesse projeto. Então, a última etapa, o detalhamento. Bom, pessoal, depois eu vou passar para vocês, então, vou disponibilizar aí o projeto que vocês vão trabalhar nesse semestre, tá?
E vou passar agora aí algumas orientações a respeito dos projetos, ok? Bom, apesar de a gente estar trabalhando no sistema remoto, né? Mas esse projeto deverá ser feito em duplas, tá? Por que isso? Porque alguns têm facilidade com algumas ferramentas, outros têm facilidade com outras ferramentas, então um poderá ajudar o outro aí na concepção desse projeto. Então eu quero que vocês façam esse projeto em duplas, ok? Nem o projeto, nem o memorial de cálculo poderá ter plágios. Não poderá ter cálculos iguais, medidas iguais, planilhas iguais, mesmo que os resultados sejam diferentes, não poderá ter nenhum formato igual, tá? Muito menos resultados iguais, né? Desenhos iguais. Professor, mas eu só vou aproveitar o desenho do meu colega e vou tirar os dados dele e colocar os meus dados lá, os meus resultados. Não. Cada dupla tem que criar o seu projeto específico, ok? Nada de desenhos iguais, nada de memorial igual, F2, nada de diagramas iguais, ok? Cada dupla vai fazer o seu projeto. Detalhe, exige muito tempo. Essa disciplina você tem que tirar um tempo para fazer esse projeto. Não pode deixar para a última hora, não dá certo. Experiências anteriores, tá, dizem que você tem que ter um tempo disponível para fazer os projetos nessa disciplina. Se aparecer projetos iguais, mesmo que tenha resultados diferentes, tá? Planilhas iguais, diagramas iguais, memorial igual, vai ter nota zerada, ok? Estou avisando desde o início, gravado aqui para vocês terem isso em mãos, porque não será aceito iguais. Plágio vai ter reprovação, ok? Bom, pessoal, aí na próxima aula nós já vamos fazer os lançamentos dos elementos estruturais, tá? Não precisa preocupar em fazer isso agora, não. Na próxima aula, na próxima sexta-feira, juntos nós vamos fazer o lançamento desses elementos estruturais aí. Eu vou passando as dicas durante a aula, tá? E a gente vai construir juntos aí, ok? Mas lembrando que cada dupla vai fazer o seu lançamento.